Quem vai esclarecer tudo pra gente é o cirurgião gastrorobótico Adilon Cardoso Filho, que está conosco ao vivo aqui no estúdio. Doutor, bom dia. Obrigada por atender ao nosso convite. Ele estava me dizendo, gente, que muitas vezes o sintoma do refluxo pode ser confundido com problema respiratório, que nessa época todo mundo se assusta, né, doutor? Claro que sim. Primeiro, bom dia, Mariana, bom dia aos espectadores. Agora com o advento Covid, é muito importante que se esclareçam alguns sintomas. E algumas coisas relacionadas a aparelho digestivo acabam trazendo sintomas do aparelho respiratório que a gente vai esclarecer para vocês agora. Por exemplo, o senhor estava me explicando a questão da tosse, essa tosse contínua, que às vezes a gente acha que pode ser uma gripe, nos dias de hoje, né? Covid, pode ser uma consequência do refluxo. A doença do refluxo, vamos primeiro esclarecer o que é a doença do refluxo. O refluxo, ele acontece quando a porção inferior do esôfago, na entrada do estômago, nós temos um esfíncter. Esse esfíncter, ele perde a capacidade de contenção do conteúdo gástrico. E com isso, existe um refluxo do conteúdo do estômago ao aparelho digestório alto. E isso acaba gerando gotículas que são broncoaspiradas e acabam chegando ao pulmão. Com isso, um dos sintomas, na cadeia de sintomas relacionados ao refluxo, nós temos tosse. Claro que se você tiver tosse, você não vai ao gastro em primeira instância. Você vai ao pneumologista. Mas uma vez que se descarta problemas relacionados ao aparelho respiratório, o próximo passo é a avaliação da doença do refluxo. Tem muita pergunta que eu vou pedir para os meninos abrirem já, mas só para a gente esclarecer, muito se ouve falar do refluxo do bebê, né? É a mesma coisa, só que é um refluxo evoluído ou não? Não. São doenças diferentes. O refluxo na pequena infância do bebê, a maioria das vezes, ele se deve a uma hipertonicidade da saída do estômago. E como reflexo existe um espasmo do conteúdo gástrico, tanto é que o refluxo do bebê, pelo regular, ele acontece em jato. O bebê que tem refluxo, ele tem jato, uma grande quantidade. Ele regurgita. Sim. Então, são patologias diferentes. Claro que dividem alguns segmentos da patologia, mas não é a mesma coisa do adulto. Tá bom, agora o Reni mandou o seguinte: as pessoas do grupo de risco em época de pandemia, o que fazer em casa para amenizar crise de refluxo? Bicarbonato pode ser usado? Bicarbonato pode ser usado, mas na realidade não é o tratamento que nós podemos chamar de tratamento. O bicarbonato ele está mais para amenizar uma situação, um momento. Ali, né? O tratamento em si, ele é a base de inibidor de bomba de prótons, que é uma medicação que diminui a secreção ácida no estômago. Essa é a maneira química de resolução, é a maneira medicamentosa. Mas uma proporção muito grande se deve às medidas mecânicas. As medidas mecânicas são as barreiras naturais que nós temos. Então, você ir comer tarde, deitar, fazer alimentações copiosas de grande volume, que nós realmente piora. Isso, provoca. Que nós aumentamos muito a pressão intragástrica e isso vence a resistência deste esfíncter que nós comentamos e provoca o refluxo. Entendi. E o fato da pessoa, às vezes, ter a cama um pouco mais inclinada ou na hora de deitar, se tiver terminado de comer, ficar um pouquinho mais sentado, isso ajuda, alivia? Chegando lá, essa é o que a gente chama, não adianta você fazer só tratamento medicamentoso. É necessário corrigir hábitos. Entendi. É necessário melhorar as barreiras naturais que nós temos. E essa é uma das nossas primeiras recomendações. Primeiro, não comer e deitar. Segundo, levantar 10 centímetros a cabeceira da cama. É tão simples como uma ligeira ascensão da cabeceira diminui em grande maneira o refluxo. Mas o mais importante, diminuir o volume da quantidade da sua última alimentação do jantar e não deitar em seguida. Essa é a maneira, a barreira mecânica mais importante. Que importante essa recomendação aqui, ó.
Nubiraine mandou o seguinte: tenho sentido dores no pescoço, garganta, até região do ouvido, ombros e tórax. Fui ao médico e ele me indicou uma endoscopia e ultrassom de abdômen total, que provavelmente é refluxo. Pode gerar tudo isso, doutor? Pode. Mesmo? Pode. Como nós temos o sistema de inervação do trato respiratório, coração e digestivo divide o mesmo tronco de inervação. Com isso, você já escutou várias vezes, você tem uma irritação gástrica, acha que está infartando, ou o contrário. Então, sim, é factível de sintomas, é o que a gente chama de extragástricos, serem passíveis de acontecer. Importante a gente saber disso. Franciele, gostaria de saber quais alimentos que causam mais refluxo. Ô, Franciele, essa pergunta ela é muito importante. Nós temos alguns alimentos que classicamente provocam a gênese do refluxo. Entre eles, os irritantes, claro, mas o mais importante, cafeína e gorduras. Porque eles não só patrocinam a perda da capacidade do esfíncter, o esfíncter naturalmente ele se afrouxa. É como você tomar uma medicação para cólica quando você está tendo cólica menstrual. Tá. Afrouxa o músculo. A cafeína faz isso com o esfíncter. Então, cafeína e gordura são os alimentos que mais patrocinam o refluxo. É mesmo, eu não imaginava nunca a cafeína. O refrigerante, por exemplo, bebida alcoólica e alimentos ácidos também, doutor, não? Não necessariamente o alimento ácido provoca refluxo, não. Ele pode até provocar um pouquinho de desconforto gástrico e irritação. Divida esses dois elementos. Uma coisa é a irritação gástrica, outra coisa é refluxo. É refluxo. Embora sejam no mesmo órgão, eles são... É isso que eu queria perguntar. O refluxo, ele pode provocar uma gastrite ou vice-versa ou não? Não, o refluxo ele não provoca gastrite, porque o refluxo, o que ele provoca é esofagite. Tá. O esôfago, ele é um órgão que ele não é feito para tolerar acidez. Então, enquanto que o estômago, ele tolera toda a acidez que ele mesmo gera. Se esse conteúdo do estômago, ele volta ao esôfago, aí sim, nós temos esofagite, que é o sintoma mais importante, que é a azia, aquela queimação retroesternal. Isso acontece em decorrência da esofagite gerada pelo refluxo. Gastrite gera refluxo? Não. Tá bom, ótimo. Mas Alexandre, acontece que o paciente que tem gastrite, pelo regular, ele tem maus hábitos. Aí esse mau hábito, sim, também. Entendi. Pode gerar refluxo. Alexandre mandou: sofro com refluxo principalmente à noite. Gostaria de saber se tomar líquido à noite agrava o problema quando for dormir. E se sim, quanto tempo devo tomar antes de ir para a cama? Eu acordo de madrugada para beber água. Provoca refluxo isso? Isso é interessante, porque tem... não. Tomar o líquido, tanto é que o esvaziamento gástrico, o esvaziamento gástrico total, ele acontece 2 horas. Então... qual que é a recomendação? Vamos começar pelo jantar. Você jantou, 3 horas, quando é comida sólida, você conseguiu fazer um esvaziamento gástrico e você está bem para deitar. Tá. Se você tem o costume de tomar líquidos antes de ir para a cama, você pode fazer isso com segurança. Eu acordo, igual você diz, eu acordo de madrugada, tenho sede, quero tomar água. Não tem nenhum problema. A questão é o grande volume. Isso é o que patrocina. Pressão é mecânico. Refluxo é uma doença mecânica. Esfíncter, pressão, refluxo. Mas aí seria só água, aí eu vou vir com uma dúvida minha pessoal, porque a minha menina mama e dorme. E é uma madeirinha de 200 ml, né? E é o leite, né? Que é mais rançoso, isso é ruim? Claro que você não vai começar com a criança acorda de madrugada, o bebezinho, ele mama 2 vezes o recém-nascido, com 1, 2 meses, ele mama muitas vezes, 2, 3 vezes durante a noite. Como eu te disse, a patologia na pequena infância, ela é diferente do adulto. Então, no caso da tua filha, não há nenhum problema, isso é tua rotina, mesmo porque ela é totalmente assintomática
E o problema da criança, ele se faz bem evidente precocemente. Tá bom, que ótimo. Viu, Alexandre? Tem nada a água, então não. Só não pode ser muito, vai beber uma garrafa de água. Mais uma pergunta, Rodrigo. Corre-se o risco do refluxo entrar entre as cordas vocais e cair nos pulmões e, consequentemente, dar uma embolia pulmonar, doutor? Rodrigo, são coisas que não têm vínculo. Uma coisa é embolia. A embolia, a gênese da embolia nunca é via oral. A gênese da embolia, ela acontece um coágulo lá na perna, lá no coração. Esse coágulo de sangue, ele viaja pelo sistema vascular e em um lugar menor ele para. Isso é embolia. Não há nenhum vínculo com o fato do refluxo que vem via respiratória. Então, não há conexão nisso daí. Tá ótimo. Doutor, muito obrigada. A gente ficaria aqui muito tempo respondendo as perguntas, só que o nosso tempo é curto. Obrigada pelos esclarecimentos para a gente aqui. Espero ter esclarecido as dúvidas e se você tem algum sintoma, procure o teu serviço médico de confiança e assim você não passará com sintomas desnecessários. Muito obrigado e à disposição para qualquer esclarecimento. Eu que agradeço. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje. Você sofre de refluxo ácido? Sabe aquela sensação terrível de ter o seu esôfago pegando fogo? Aquele gosto ácido horrível na boca? A necessidade de tomar remédio para dormir graças àquelas fortes dores? Se você respondeu sim a essas perguntas, eu sei exatamente como você se sente. Porque durante muitos anos, o temido refluxo ácido foi o meu companheiro diário. E isso atrapalhou a minha vida em todos os aspectos que você pode imaginar. Nesse período, eu já havia tentado de tudo que você pode imaginar. Dos tratamentos químicos mais caros e avançados, até táticas alternativas que chegavam a ser engraçadas de tão ridículas. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje foi a forma simples, prática e natural que eu encontrei para ter uma vida plena, saudável e livre de todos esses sintomas que só nós que sofremos com esse problema conhecemos tão bem. Então, se você, assim como eu, deseja acabar de uma vez por todas com esse grande vilão, assista esse vídeo com atenção até o final, porque você vai me agradecer muito depois disso. Eu quero compartilhar todos os passos que eu usei para dar adeus ao meu sofrimento. E eu quero fazer você descobrir como eu tratei e como eu me livrei do refluxo ácido de forma 100% natural em apenas 2 semaninhas, graças a um método fácil de seguir e muito simples, que fará você vencer esse problema de uma vez por todas. E antes de irmos para a solução, deixa eu te contar rapidinho um pouco da minha história. Desespero foi o que eu comecei a sentir ao perceber que, em vez de melhorar, o meu refluxo estava piorando a cada novo tratamento que eu tentava. Era horrível sentir a comida voltando após cada refeição, sentir aquelas dores horríveis, então nem se fala. Como eu acabei de te falar, apenas 2 palavras podem descrever bem o que eu estava sentindo: frustração e desespero. Talvez seja o seu caso também. E eu realmente precisei agir para resolver isso de uma vez por todas. Eu tinha colocado na cabeça o seguinte: ou eu acabava com o refluxo, ou o refluxo ia acabar comigo. Era o meu dever encontrar uma forma natural para reduzir ou até mesmo eliminar esse problema de uma vez por todas. E o que eu fiz? Eu comecei a entender bem essa doença. Primeiro de tudo, eu quero saber, você sabe exatamente o que é o refluxo? Olha só, eu não sou médico, por isso eu vou explicar da forma mais simples possível. Olha o nosso amigão aí. Há um músculo no nosso estômago que é responsável por se abrir para a comida passar e se fechar imediatamente para não permitir que os ácidos do estômago subam para o nosso esôfago. Pessoas com refluxo, pessoas como nós, apresentam uma pequena falha nesse mecanismo e os resultados disso, em alguns casos, são trágicos. Exatamente, trágicos. O refluxo é um problema maior do que você pode imaginar. Você sabia, por exemplo, que o refluxo pode acarretar em graves problemas pulmonares? Que o refluxo pode levar você a ir para uma mesa de cirurgia?
além de alguns problemas menores, mas que podem atrapalhar muito a nossa vida, como o mau hálito. Por isso, eu recomendo que você haja como eu agi e jamais ignore esse problema, sempre tomando muito cuidado com o abuso de remédios. Remédio geralmente ataca os sintomas e não as causas. E eu não acho que uma vida tomando drogas seja uma vida plena. Por isso eu decidi buscar uma cura natural e definitiva para esse grande vilão. Com esse desejo incontrolável tomando conta de mim, eu decidi dedicar meses da minha vida a estudar formas de destruir o refluxo. E eu me debrucei em todo tipo de conteúdo que você pode imaginar. Livros, vídeos do YouTube, trabalhos acadêmicos, entrevistas, entre tantas outras coisas. Aliás, eu busquei esse conteúdo em todos os idiomas que você pode imaginar. E hoje eu consigo até arriscar algumas palavrinhas em chinês e coreano. E foram justamente algumas táticas que aprendi com os asiáticos que mais me ajudaram. E durante esse período de estudos, eu tive uma descoberta chocante. A cura existe, é natural e muito mais simples do que parece. E foi dessa forma que nasceu o meu guia, o Vencendo o Refluxo, um e-book onde eu compartilho tudo o que eu fiz e que mais de 1000 leitores já seguiram para vencer essa terrível doença. E por incrível que pareça, eu vou te mostrar que você pode vencer o refluxo ácido sem se privar dos prazeres do dia a dia. Você está a apenas um simples passo de colocar suas mãos no método que eu encontrei, que mudou a minha vida e me fez derrotar o inimigo que me assombrou por anos e anos. E eu posso te afirmar, sem medo de errar, eu venci o refluxo. E se eu conseguir isso, você também pode vencer. E você fará isso com apenas três simples passos. Primeiro de tudo, nós vamos identificar a causa do problema. Depois, nós vamos escolher o tratamento ideal para você, porque cada pessoa tem um organismo diferente. Em terceiro lugar, vamos fazer você se curar de forma totalmente natural. E talvez, nesse momento, você esteja se perguntando, esse guia, ele pode mesmo me curar? E eu vou provar para você que tudo que eu compartilho nessas páginas é o que eu aprendi de melhor nessa minha longa jornada contra esse meu terrível inimigo. Então, se você está buscando uma forma natural e efetiva para curar o refluxo ácido, reverter rapidamente esse quadro terrível que tanto incomoda, uma forma de conseguir alívio imediato para suas crises, uma vida plena e saudável, sem o uso constante de remédio, viver sem fortes dores e sem aquela queimação que nos perturba, ter noites de sono agradáveis e perder aquele medo de acordar sem respirar, o guia Vencendo o Refluxo é exatamente o que você precisa. A sua busca por informação qualificada e eficaz acaba agora, porque nesse guia eu quero estender um tapete vermelho e resumir para você tudo que eu aprendi ao ler mais de 50 livros em diversos idiomas sobre esse assunto. E o mais importante de tudo, eu separei para você apenas tudo que realmente funciona para mim e para mais milhares de pessoas que eu já ajudei. Olha só, você vai descobrir, por exemplo, por que você tem refluxo e os seus amigos não, quais são as causas secretas do refluxo, como acabar com os sintomas naturalmente, como ser feliz e saudável novamente, como acabar com aqueles desagradáveis arrotos. Conheça também remédios naturais, simples e milagrosos, descubra os alimentos que podem ativar as suas crises de refluxo e muito mais. Eu tenho certeza que você está bem animado com tudo isso que eu te mostrei, né? Você já deve estar querendo vencer esse grande inimigo. Mas antes de te mostrar quanto tudo isso custa, eu quero te oferecer 3 presentes especiais. Ao garantir a sua cópia do e-book Vencendo o Refluxo, você vai ganhar 3 bônus sensacionais. O primeiro deles, o guia prático Show Refluxo Ácido. Ele normalmente custaria R$ 47,00, mas hoje você vai ganhar de graça. O bônus número 2, as top 10 receitas para quem tem refluxo. Isso normalmente custa R$ 37,00 e hoje você não paga nada por isso. E o bônus número 3, os top 10 vídeos para quem tem refluxo. Os melhores vídeos que eu já encontrei e que eu assisti que fizeram toda a diferença na minha cura. Isso normalmente custaria R$ 17,00 e para você hoje de graça. Exatamente isso.
você vai receber esses 3 produtos sem qualquer custo adicional. Olha só, você está a um passo de se livrar de uma vez por todas dessa terrível doença por um preço extremamente baixo. Tá na hora de você garantir acesso ao guia Vencendo o Refluxo, além desses bônus exclusivos. Para e pensa, quanto você já gastou até hoje com médicos e com remédios para tratar essa doença? Quanto vale para você ter a sua saúde totalmente restaurada? Quanto é que vale uma boa noite de sono, uma vida totalmente plena? E exclusivamente hoje, você tem a oportunidade de, assim como eu, dar um cruzado de direita no refluxo e eliminar esse vilão da sua vida de uma vez por todas. O guia Vencendo o Refluxo, ele poderia sim custar R$1.000 ou R$500 e eu tenho certeza que ele venderia muitas cópias, porque o que eu estou oferecendo aqui hoje é resultado comprovado. Mas eu não quero que esse meu guia seja inacessível para ninguém. Eu quero que todo mundo, eu quero que você possa experimentar a mesma transformação que eu passei. É por isso que hoje você tem a oportunidade de comprar o guia Vencendo o Refluxo por um preço muito, mas muito especial. Eu quero que você desça ao final dessa página, mas eu recomendo para você agir com velocidade, porque quando a contagem regressiva chegar ao final, você não vai ver esse preço novamente. Além disso, deixa eu ser bem sincero com você, periodicamente eu recebo notificações de poderosos da indústria farmacêutica e eles querem que eu tire o meu guia do ar. E sabe por que eles fazem isso? Porque eles lucram com a doença e não com a cura. E pode ser que um dia eles consigam, graças ao seu grande poder, fazer com que esse guia pare de ser vendido. Então eu quero que você não perca tempo, eu quero que você acabe de uma vez por todas com o refluxo ácido. Essa é a oportunidade de atacar as causas do problema, só que de forma natural. Tudo isso com zero risco. Por quê? Você tem garantia incondicional. Se por qualquer razão você não ficar satisfeito, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem qualquer questionamento. E essa garantia tem validade de 7 dias, você realmente não tem risco nenhum. Então, o que é que você está esperando? Você não tem absolutamente nada a perder. Dê uma chance a você, dê uma chance à sua saúde e garanta agora mesmo uma das últimas cópias do guia Vencendo o Refluxo. Desça até o final dessa página e comece hoje a virar o jogo contra essa doença terrível. Nós estamos te esperando com a solução lá dentro.